Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu e você somos um. Amém? É o tema da conferência, né? E eu gostei muito desse tema, porque a gente precisa entender a beleza de sermos um, a autoridade de sermos um, o poder de sermos um. E que, em nome de Jesus, né, o Espírito Santo de Deus possa trazer essa revelação ao meu coração e ao seu coração. Precisamos ter uma revelação espiritual de quem nós somos, de quem Deus é. Amém? E eu creio que o Espírito Santo vai fazer isso. Meditando, né, sobre o tema, somos um, e buscando em Deus a direção que Ele queria que eu trouxesse uma palavra para nós nessa noite. Não teria como eu falar outra coisa senão sobre a igreja. Amém? Eu sou apaixonada pelo projeto de Deus Igreja. Se vocês me conhecem, sempre eu falo que nós precisamos saber quem nós somos, que nós somos a igreja do Senhor. Então, nessa noite, eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso. O que é ser igreja? O que é igreja? O que é ser igreja? Quem nós somos? O que carregamos? A quem servimos? Amém? Isso a gente precisa entender. Hoje a gente fala muito da gente conhecer a nossa identidade, nossa identidade. A gente precisa conhecer a nossa identidade, que nós somos filhos amados, que nós pertencemos a um Deus, que nós temos um Pai. E glória a Deus por isso. Nós temos que conhecer a nossa identidade de filhos, a nossa identidade individual. Mas também nós precisamos conhecer a nossa identidade espiritual em Cristo, de ser igreja. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês nessa noite. A igreja, querida, é o projeto de Deus. Ela é um projeto de Deus. Ela foi planejada e criada pelo próprio Deus para cumprir um propósito específico nessa terra. Amém? Nós estamos nessa terra, amém? Você está aqui nessa terra. Então, nós temos um propósito como igreja nessa terra. Para essa igreja, Deus confiou uma missão. E nós vamos entender que missão que é essa que foi conferida, dada à igreja. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta. Quem é a igreja? A igreja é a denominação A, B ou C? A igreja é a igreja batista, a igreja metodista, a igreja cristã bíblica, a igreja da cidade. Sim, isso também é uma igreja local que se reúne, né, como corpo para uma missão também de corpo, né, de partes de corpo que Deus deu. Mas existe uma verdadeira igreja. Não que essa igreja de denominações seja falsa, mas a verdadeira igreja, ela não é denominacional. Ela não é a visão A ou a visão B. A visão reformada ou a visão pentecostal. A igreja é muito maior do que tudo isso, querido. A igreja é uma congregação, eclesia, é uma congregação de pessoas que são chamadas para fora. Mas que pessoas são essas que a própria palavra chama de igreja? São todos aqueles que creram no Evangelho, nas boas novas, nas boas notícias. Todos aqueles que confessaram a Jesus como o Cristo, o único Senhor, o único Salvador, o único mediador. Aqueles que creram no sacrifício que Ele fez na cruz. Aqueles que creram que Ele veio em carne, morreu numa cruz pelo meu e seu pecado. Ressuscitou para nos dar uma vida nova. Todos esses que creem assim, a palavra chama de igreja. A igreja somos nós, cada um de nós. Amém?
Pedro entendeu isso. Queria que você abrisse comigo lá em Mateus 16, 18. E é engraçado que nessa passagem, Jesus começa a fazer uma pergunta para os discípulos. Ele está com os discípulos, ele começa a falar assim: quem dizem as pessoas que eu sou? Aí os discípulos começam a falar assim: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros Jeremias, ou um outro profeta. Aí Jesus para e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, né, que era o mais sanguíneo, ousado, ele falou assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nessa hora Jesus para e fala para ele assim: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas o próprio Deus te revelou. E aí Jesus, pela primeira vez, ele fala sobre a igreja. A primeira vez nas Escrituras, na palavra, que Jesus fala sobre a igreja. E ele fala assim, Mateus 16, 18, diz assim: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? O que ele estava falando? Ele estava dando agora já uma visão sobre o que seria a igreja. Ele falou assim: tu és Pedro. E Pedro, se a gente for nos originais, Pedro aqui é tratada como Petrus, que é um fragmento de pedra, um pedregulho. Então ele fala assim: tu és um fragmento de pedra, um pedregulho. Mas sobre esta pedra, ele estava falando dele. E aí ele não usa mais o Petrus, ele usa Petra. E sobre essa Petra, eu edificarei a minha igreja. E ele estava falando assim, sobre essa Petra. Petra é uma rocha inamovível, uma pedra forte. E aí ele estava falando: tu és Pedro, mas sobre esta pedra, que sou eu vou edificar a minha igreja. Gente, que lindo. Jesus está falando: eu vou edificar a minha igreja. Sabia que você pertence a alguém? Você pertence a Jesus. Nós somos a igreja. E ele falou: eu vou edificar a minha igreja. E disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Nós temos essa promessa de que Jesus está edificando a igreja. E continua a edificar, querido. E continua. Porque a igreja só vai parar a missão dela quando realmente estivermos com o Senhor, todos. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É interessante o poder que igreja, corpo, eu, você, pastor Paulo, pastora Lucimara, juntos, temos um poder do inferno não prevalecer contra nós. Igreja, corpo, somos um. Amém? É isso que Jesus está falando. Quando ele estabelece a igreja, ele fala: eu vou edificá-la. E não se preocupe, porque as portas do inferno não vão prevalecer, elas vão cair. Amém? Amém? Glória a Deus. A Bíblia, ela retrata também a igreja de várias formas. Ela retrata como um edifício, né? Jesus falou que ele era a pedra. E a palavra nos fala que ele é o único fundamento. Ele é o fundamento da igreja. Não pode existir outro fundamento. Ele é o fundamento da igreja. Ele é a pedra angular. Isso está escrito, não precisa abrir, em Atos 4:11. Se você estiver anotando, anota e depois você vai conferindo. E mais, em 8 lugares no Novo Testamento. Tá? Eu não coloquei todas as referências para a gente não se alongar muito. Mas ele é chamado de pedra de esquina, pedra angular, em Atos 4:11, em mais 8 lugares do Novo Testamento. A palavra também nos fala que nós somos pedras vivas, pedras que vivem, porque nós somos chamados edifício de Deus. Né? Em Efésios 2:19 a 21,
diz assim, que nós somos um edifício ajustado que cresce para templo santo do Senhor. Então, nós somos um edifício ajustado, pedra por pedra. Ele usa esse exemplo porque, antigamente, no tempo dele, né, as casas eram tudo construídas, os edifícios, tudo era de pedra, pedra sobre pedra. Né? Ia sendo construído. Então, ele usa esse símbolo, né, para a gente entender que nós somos um edifício. E, como eu disse, nós somos pedras vivas. 1 Pedro 2,5 diz que nós somos pedras vivas, edificados casa espiritual para um sacerdócio santo. A igreja, ela é chamada para o sacerdócio. O que é o sacerdócio? É interceder por algo, é estar entre alguém e outro alguém. Nós somos um sacerdócio santo. Nós fomos chamados para estar intercedendo por um mundo caído, por um mundo pecador, por nossos filhos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Nós somos sacerdócio. Nós somos chamados também para também colocar adoração, adorar o Senhor. O sacerdote tinha a função de adorar o Senhor. Então, nós somos pedras vivas. Pedras que vivem. Olha que lindo. A igreja é algo dinâmico. Não é, a gente está falando que ela é um edifício, mas não é 4 paredes. A gente gosta de falar muito isso aqui. Né? Que a igreja cristã bíblica não são 4 paredes. É uma igreja viva, atuante, que tem que sair para fora. Como a igreja do Senhor Jesus, todas as denominações não deveriam se basear em 4 paredes, em sim ser algo espiritual, ser o edifício espiritual que Deus chamou para a gente ser. E a palavra também, então a Bíblia retrata a gente como edifício, a igreja, né, e como noiva. Hoje em dia é bem na moda, né? Em algumas a gente gostar de ser igreja noiva. Igreja noiva é aquela do quartinho, da intimidade. Glória a Deus, porque nós somos essa igreja também, a igreja noiva. Mas nós temos que entender que não podemos simplesmente, a gente tem que entender que todos os níveis de igreja que somos, posso dizer assim. A igreja noiva está descrita lá em Apocalipse, não precisa abrir, tá? Se você estiver anotando, 19:7, Efésios de 22 a 27, aonde Efésios de 25, 22 a 27, é a hora que Paulo compara, né, os maridos, que eles devem amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí fala de um amor, por isso que fala de noiva. Né? Quando a gente está namorando e a gente quer casar, né, e a gente fica noivo, aí entra naquele tempo de que mais assim, poderia dizer ansiedade, porque algo, né, eu vou estar indo para um compromisso eterno, né, enquanto a morte o separe. Infelizmente, isso hoje em dia não é muito mais levado a sério, mas Deus não muda, amém? Deus não muda. A cultura muda, os tempos mudam, mas a palavra de Deus não muda. Então, e Jesus fala, ele trata a igreja como noiva, né? E a noiva precisa ser o quê? Para o casamento? Adornada. Ele vem buscar, ele vem preparar uma noiva sem mácula e sem ruga. O que é sem mácula e sem ruga? Mácula é mancha, é sujeira. E ruga é, vamos dizer, amassado. Né? Imagina, uma noiva, né? Acho que todo mundo que casou e experimentou usar um vestido de noiva, é o maior xodó, porque tem que estar branco, limpo, maravilhoso, lisinho, não pode estar amassado. Já imaginou uma noiva totalmente amassada? Você está num casamento, de repente entra alguém com o vestido tudo amassado, sujo. Né? Não. E aí ele está falando de uma igreja santa, uma igreja preciosa, uma igreja adornada. Amém? E nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a igreja e somos chamados de noiva de Cristo. E tem a outra também, outra forma que a igreja é chamada, que o Marcelo até
abriu o culto falando que é corpo. É o corpo. Pelo menos em 14 lugares do Novo Testamento, se fala sobre a igreja como corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Vários lugares fala. Por exemplo, Romanos 12, de 4 a 5, não precisa abrir, fala que nós somos um corpo em Cristo e membros um dos outros. Um corpo, vários membros. Vocês estão vendo? A pastora Adriana, um corpo. Mas aqui está a mão, aqui está o dedo, aqui está a unha, aqui está o pulso, aqui está o cotovelo, aqui está o ombro, aqui está o queixo, aqui está a boca, nariz, olho, ouvido, cabelo, joelho, perna, pé, células. Cada parte do meu corpo é formada de várias células. Então, isso é corpo. A gente olha e vê um corpo, mas eles têm várias partes. E em 1 Coríntios 12, de 14 a 27, ele explana, né? No caso, Paulo explana um pouco mais isso. Ele fala, né? O texto é enorme, depois você leia lá. Mas fala assim, por exemplo, se o ouvido disser, porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido fosse o corpo, onde estaria o nariz, o olfato? Então ele fala da beleza, da diversidade que somos nós, a igreja. Amém? Cada um tem um chamado, cada um, o Espírito Santo derrama dons conforme lhe apraz para o propósito dele. Como diz a uns, Deus deu para apóstolos, profetas, pastores, mestres. E do corpo ele fala dos dons, ele fala muito, né? Ele fala bastante. Então nós precisamos entender isso, que eu e você somos parte do corpo. Para Jesus, não é mais importante, de repente, vamos supor que aqui hoje eu seja a boca da igreja, né? Porque eu estou falando. Né? Mas lá na salinha existe outra parte do corpo. Que estão, às vezes, com os pequenininhos, estão pegando no colo. Entendeu? Também tem uma parte servindo de outra forma. Estão sendo mão de Cristo. Né? Então, nós somos assim. Essa é a beleza do Evangelho, nós sermos corpo. Mas agora, vocês estão entendendo? Todo mundo bem quietinho, estão entendendo? Entenderam que então nós somos o quê? A palavra diz, nós somos corpo de Cristo, ele é a cabeça. Amém? E agora, o mais legal, ele ainda fala. Jesus fala. Jesus, ele ainda ouve, ele ainda age na terra. Através de quem? De mim e de você. Posso ouvir um glória a Deus? O próprio Jesus decidiu andar nessa terra através da igreja. Nós precisamos entender quem nós somos. Agora eu vou sair um pouco do meu esboço, porque o Espírito Santo já está me levando para outra área, mas glória a Deus por isso. Nós precisamos entender quem nós somos. Pedro entendeu. Logo depois nós vamos falar um pouco de Pedro, mas Pedro entendeu quem ele era. Pedro e João, né? Eles, a igreja primitiva, entendeu. E de repente, logo depois de Pentecostes, onde que eles realmente foram cheios, capacitados com o poder do alto, eles saíram e não viraram mais, não foram mais assim, Senhor, olha aquele coxo, ele está ali, coitado Jesus, coitado, ele está ali tanto tempo. Ai, às vezes a gente passa aqui e vê ele, está ali, coitado. Jesus, o senhor não pode fazer alguma coisa? Eu sei que o senhor fazia milagre quando estava vivo, agora o senhor morreu, né? Mas o senhor é um espírito, faz algum milagre. Não pode fazer um milagre? Jesus, vem fazer um milagre. Foi isso que eles fizeram? Não. Eles entenderam quem eles eram. Eles entenderam a comissão de ser a igreja. Eles entenderam que Jesus disse, os que creem em mim,
falarão novas línguas. Os que creem em mim expulsarão demônios. Os que creem em mim, se tomarem alguma coisa mortífera, não vai causar dano. Os que creem em mim, se imporem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Amém? Ali, Pedro e João entenderam quem eles eram. E a hora que eles viram aquele coxo, e aquele coxo olha para eles, jamais esperava ser curado. Queria uma esmola, uma moeda, como ele fazia anos e anos. Mas, de repente, aqueles homens, entendendo que agora eles estavam a serviço do cabeça, mas o corpo era deles, eles eram o corpo de Jesus. Fala assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem andou. Amém, queridos? Amém? Vocês estão entendendo por que Deus deixou um projeto de igreja? Não é só para a gente ficar sentado aqui aprendendo. É para a gente ide e pregai o evangelho. Quando fala de pregar o evangelho, querido, é para falar da salvação, sim, mas pregar o evangelho é completo. O evangelho é cura, o evangelho é libertação, o evangelho é salvação, é edificação. Isso é o evangelho. Então nós temos que ir e pregar o evangelho, e pregar que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, mas morreu pelas nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Entender, pregar que Jesus, ele levou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades ele levou sobre si. Nós precisamos entender quem nós somos. E agora eu vou voltar para cá. Vocês entenderam? Abra comigo em Colossenses 1, de 13 a 18. Essa eu quero que a gente leia junto. E, se puder pôr aqui, agora, Colossenses 1, de 13 a 18. Eu vou aguardar. Colossenses 1, de 13 a 18. Olha que lindo a revelação de Paulo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Eu e você. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Eu não sei, querido, mas a hora que eu vou lendo isso, meu espírito vai se enchendo, vai exultando, de nós temos um Deus, Jesus, ser esse, que nos tirou do império das trevas, nos transportou, né? Fez todas as coisas, nele tudo subsiste. E a palavra diz, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Eu e você. Fala para a pessoa que está do teu lado, você é a igreja amada do Senhor Jesus. Você é o corpo dele. Ele é o cabeça. Precisamos ter a revelação. Aquilo que eu falo e aquilo que eu oro por mim, mas eu oro pela igreja, eu oro por nós. Quando eu digo igreja, não só a igreja cristã bíblica, a igreja do Senhor Jesus, que se reúne em tantos lugares desse planeta. Nós precisamos ter a revelação, queridos. Nós temos que parar de ter essa mentalidade só de esmolar a Deus, de vir só para pedir as coisas para Deus. Glória a Deus, a gente tem que pedir mesmo, porque Ele mandou, né? Pedi, dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Mas, queridos,
A igreja é muito mais do que isso. Amém? Ele sabe do que nós precisamos. Jesus, eu falo sempre esse versículo aqui porque é alguma coisa muito rema no meu coração. Ele disse, olha as aves do céu, elas não semeiam nem ceifam, mas o meu Pai cuida delas. Quanto mais valem vocês. Então, ele continua, ele fala assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busca o reino de Deus, busca a revelação, busca ser quem Deus te criou para ser. As coisas que você precisa, Ele sabe. E Ele vai nos dar. E nós vamos orar sim, buscar. Mas nós precisamos entender quem nós somos. Nós somos a igreja. A igreja do Senhor Jesus. Né? Nós precisamos ter essa revelação. Abra comigo, eu quero ler junto com você também essa oração. É uma oração que a gente tem que fazer, não como reza, tá, gente? Mas se for... Porque às vezes a gente começa, Senhor, então eu vou orar esse aqui e começa só a repetir essas palavras. Mas se você fizer essa oração com um entendimento, a gente deve fazer para clamar pelas pessoas, pelos nossos, né, nossas ovelhas, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossas mães, né? Sobre isso, é para que tenha essa revelação. Paulo ora sobre isso. Queridos, eu quero dar uma tarefa para vocês. Leiam o livro de Efésios. Né? Eu queria ler todo o livro de Efésios. Eu queria ler o 1 a partir do 1. Mas nós não vamos ter tempo. Então, eu resolvi ler do 1 a partir do 15 ao 23. Mas Marcelo abriu o culto falando de Efésios. Efésios fala muito sobre isso. Sobre sermos igreja, sobre o corpo, sobre a função espiritual de ser igreja. Amém? Então, você abriu comigo em Efésios 1, de 15 a 23? Por isso, também eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Ele estava orando pelos Efésios. E agora, o que ele pedia? Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Vamos falar junto? Para ser, vamos ler, o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Olha que lindo. Jesus foi dado à igreja. Aqui fala do poder, né, que ressuscitou, está falando do Espírito. Nós sabemos que o Espírito Santo é o poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. E Deus sabia que nós precisamos ser capacitados para ser igreja. Ser igreja não é um título, não é algo que é algo para ser exercido. Ser igreja. Amém? Existe uma missão da igreja. Em Efésios 3, 8, 11, não precisa abrir,
Mas, como eu falei, leia Efésios. Lá ele fala a missão da igreja. A missão da igreja é anunciar as riquezas incompreensíveis de Cristo e manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Amém? Eu e você fomos chamados para manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Queridos, eu sei, essa palavra ela é bem espiritual, né? Eu não estou aqui falando das promessas, mas entenda, se você entender isso, você vai entender quem você é. E aí tudo vai ficar mais claro. Né? Essa é a nossa missão. Como eu disse, tudo foi preparado. Jesus disse, né? Quando que a igreja realmente foi fundada, vamos dizer assim? Jesus morreu, ressuscitou e apareceu para os discípulos, andou 40 dias com eles aqui na terra. E depois ele disse, fica, eu tenho uma missão para vocês. Tenho uma missão para vocês. Mas não saia aí, não. Animados, empolgados. Só porque eu falei que tem uma missão. Eu tenho uma missão, mas eu tenho uma capacitação para vocês. Amém? Para cada missão, ele tem a capacitação. Fala para a pessoa que está do seu lado. Para cada missão, ele tem a capacitação. Né? Ele jamais vai chamar, vai botar a gente no fogo, né? Vamos dizer assim. Não. Tá, vai lá e nos larga. Não. E aí ele fala assim, esperem, se reúnam, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos 1:8. Né? Eu acho que a gente devia saber de cor. Pelo menos essa eu sei. Eu não sei tantos versículos. Às vezes eu sei o versículo, mas não sei aonde que ele está. Mas esse eu sei. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? E glórias a Deus, porque aqui eram os confins da terra. Chegou no Brasil, chegou na minha vida, chegou na sua vida. Glória a Deus. Né? Porque não parou em Jerusalém, não parou na Judeia, não parou na Samaria. Né? E Deus levantou o apóstolo Paulo para ser o missionário dos gentios. E aí levantou através dele outros e outros e outros durante os séculos e séculos. Até que um dia, em 1990... eu ouvi essa mensagem que mudou a minha vida, mudou o meu destino, revelou quem eu era, me deu um propósito, uma missão. E isso é para todos nós, queridos. Isso é para mim e para você. Sabe, você sabe o dia que você entendeu isso e você se tornou igreja. Né? E ele fez isso. E aí a gente sabe que eles esperaram e depois... eles estavam todos reunidos no cenáculo, veio um vento impetuoso e todos eles foram cheios do Espírito Santo. E a partir daquele momento, um Pedro, que tinha negado Jesus fazia menos de 40 dias, uns 50 dias, né? Por volta disso, um pouquinho menos. Medroso, fugiu, blasfemou lá quando estava na roda. Aquele mesmo homem, cheio do Espírito Santo, se levanta e começa a trazer a palavra, o evangelho. E só naquele dia, 3.000 foram salvos. Amém? A gente vê o poder de ser igreja, de se receber, de entender quem nós somos. Nós carregamos, queridos, o próprio Deus. Amém? Se você creu em Jesus, o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus, nós carregamos Deus. Mas também precisamos ser cheios desse Deus. Porque eu e você carregamos Deus, mas podemos viver uma vida miserável nessa terra. Egoísta. Sabe? E mesmo assim carregar o Espírito Santo e você vai morrer. E você vai viver eternamente. Porque você acreditou no Evangelho. Mas, queridos, existe uma outra proposta.
Que nós sejamos cheios do Espírito Santo para ir e cumprir a missão da igreja. A missão da igreja só vai ser feita quando estivermos cheios do Espírito Santo. E por isso que nós temos que buscar, sim. Quando eu digo buscar o Espírito Santo, não é buscar mover pelo mover. Não é buscar chorar pelo chorar, tremer pelo tremer. Mas é buscar aquele que enche. Ah, você sabe quando você está cheio do Espírito Santo. Ah, você sabe o que é ter unção. Eu não sei, pelo menos deveria saber. Se não sabe, busca. Porque você vai saber o que é unção. Quando a unção vem, a autoridade vem. Quando a unção vem, a graça vem. Quando a unção vem, os demônios caem. Ah, a revelação vem. Então nós precisamos ser, queridos, hoje a igreja primitiva, a igreja primitiva, ela entendeu o chamado. Todos aqueles que morreram em Cristo entenderam o chamado. Não é muitos, né? Alguns, como eu disse, talvez tenham morrido em Cristo sem entender o chamado de ser igreja. Mas hoje, teologicamente, se fala que eles são a igreja triunfante. A igreja triunfante é todos aqueles que viveram nessa terra, entregaram suas vidas para Jesus, foram selados pelo Espírito e morreram. Morreram. Queridos, eu e você vamos morrer. Se Jesus não voltar. Todo mundo fala isso, né? E é verdade. Se Jesus não voltar, eu e você vamos morrer. Mas sabe de uma coisa? A igreja vai continuar. Glória a Deus, porque Deus fez isso. Deus não limitou nos 12, nos 11 apóstolos, e depois Matias e a igreja primitiva. Deus não se limitou. As pessoas foram morrendo, mas outras pessoas se levantavam sendo igreja. E durante todas as eras, desde aquele dia, né, de Pentecostes, a igreja continua. Né? Então, foi a igreja triunfante, mas nós somos chamados a igreja militante. Amém? Quem é a igreja militante? É aquela que está viva. Amém? É aquela que hoje tem essa promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi para eles? Foi. Mas agora é para nós. Amém? Nós somos a igreja militante. E é lindo a gente ver que a igreja militante, infelizmente, ela ainda é meio... Às vezes ela não entende a missão, né? Ela fica perdendo tempo com... Não quer perder tempo, tá? Com visão, com denominação. Mas olha, denominação A, B. Olha, né, a visão teológica A. Isso é coisa de visão militante. A visão triunfante já passou isso. Amém? Então, por isso que a gente tem que entender e focar. E focar que nós somos a igreja do Senhor. Nós estamos vivos. Amém? Deus está levantando. Sabe aquelas crianças que estão lá? Ali Deus vai levantar pastores, profetas, pregadores, evangelistas, missionários. Sabe por quê? Porque a igreja não vai parar. Como eu disse, nós vamos morrer, mas eles vão continuar. Os filhos deles vão continuar. Por isso que Deus é um Deus que fala para a gente orar pelas nossas gerações. E temos promessa que Deus vai abençoar 1000 gerações daqueles que temem. E como eu já oro, eu já tenho orado pelo marido das minhas netas. E já estou orando até pelos maridos ou esposas dos netos que virão. E já estou orando. Eu falei, Senhor, vai. Bisneto, tataraneto, o Senhor prometeu que o Senhor ia abençoar 1000 gerações daqueles que te temem. Eu te temo. Entendeu? Por quê? Porque, vamos falar a verdade, às vezes dá medo, né? Eu falo assim, eu já passei por medo. Falo assim, meu Deus, como é que a gente põe filho nesse mundo? Sabe por que a gente tem que botar filho nesse mundo? Glória a Deus pelas pessoas que obedecem esse chamado. Porque a igreja vai continuar. Amém? Os nossos filhos vão continuar amando, servindo a Deus, sendo a igreja militante. Glória a Deus por isso. E eu já estou terminando, queridos. E já estou terminando. E aí eu queria até chamar a equipe aqui, né? Para parecer que eu estou terminando. A equipe de louvor. Ai. Como eu disse, nada parou a igreja. Né? A gente cantou e a gente vai cantar de novo, porque eu amo essa música. Ela é uma música que, para alguns, poderia dizer que é meio breguinha.
Mas ela é maravilhosa, a declaração profética. Nós estamos numa sala de oração profética, numa noite profética. O primeiro dia dessa conferência somos um. E nós precisamos entender o que é sermos um. E eu creio que Deus vai estar descortinando isso. Mas olha que coisa linda ser a igreja. Nada parou a igreja. Nada vai parar a igreja. As pessoas deram as suas vidas para cumprir essa missão. Deram suas vidas assim de tempo, né? De dedicação, de ir para a igreja, de pregar, de dar aula, de ser acolhimento. As pessoas, nós temos dado a nossa vida. Eu, desde o dia que eu me converti naquele banheiro, sem saber de nada, eu ajoelhei e falei para Jesus assim: faz da minha vida o que o Senhor quiser. Eu jamais imaginaria que seria pastora. Eu jamais imaginaria que estaria aqui pregando a palavra de Deus. Mas eu me entreguei. Eu falei assim: eu quero cumprir essa missão. Então, muitos de nós têm dado vida, têm dado o nosso tempo, o nosso dinheiro para que a casa do Senhor permaneça. Mas teve aqueles que deram realmente, literalmente, a própria vida. Tem aqueles que a gente sabe, como Tiago, que foi o primeiro mártir da igreja, Estevão. Morreu pregando o evangelho e falando sobre aqueles que estavam apedrejando ele. Pai, não imputes esse pecado a eles. Sabe, a igreja, depois a gente canta aqui, né? A gente canta até o Coliseu não parou, vai igreja. E é para a gente celebrar mesmo. Você entendeu? É para a gente celebrar. Mas você sabe o que acontecia no Coliseu? Pessoas que não negavam a fé eram jogadas para os leões para ser espetáculo. Sabe o que Nero fazia? Ele empalava. Empalar é pegar, botar um pau e transpassar a pessoa. E acendia e botava fogo nas pessoas. E as pessoas viravam tochas para iluminar o caminho dele. Essas pessoas eram a igreja. Pessoas que não se dobraram. Então nós precisamos entender o que é ser igreja. Hoje nós vivemos aqui no Brasil, São José dos Campos. Por enquanto, e espero que permaneça, nós não estamos vivendo a perseguição. Nós não estamos indo para a cadeia porque nós falamos de Jesus. Mas temos irmãos, queridos, vocês sabem disso. Agora, em 2015, eu acho, o Estado Islâmico. A gente até pregou num DIP que a gente fez, né, da igreja perseguida. Falou sobre isso. Botou aqueles irmãos todos ajoelhados, de laranja, e com uma faca, todos eles, porque não negaram a Jesus. Eles morreram decapitados. A igreja perseguida continua. Então, será que nós não podemos entender e tomar a nossa missão? Nós estamos aqui, como eu disse, no Brasil. Essa noite é uma noite que eu posso dizer, é o primeiro dia da conferência, mas no céu é uma noite de decisão. Sabe, de capacitação e de envio. Sabe, eu creio que é uma noite que a gente precisa decidir: Senhor Deus, eu quero ser igreja. Como eu estou falando isso, querido, não tenha medo não, que eu falei, né, de perseguição, de morte. Glória a Deus, mas a gente tem que estar disposto, se assim for. Mas é o que eu estou falando uma decisão de se levantar e de ir no mundo caído, sabe, e de entender. Eu sei que realmente, às vezes, não é na nossa força. A palavra diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Eu sei que é difícil, às vezes a gente convida, a gente tem falado para as pessoas do Evangelho, as pessoas não vêm. Mas nós temos que continuar clamando. Avivamento é algo que vem do próprio Espírito Santo. Está aí rodando nas redes sociais, né? O que está acontecendo faz nem 10 dias. O que eles estão chamando de avivamento de Asbury. Não sei falar, viu, professora de inglês? Asbury. Mas, sabe, a gente vai ficar só, nossa, que legal. Eu não sei porque Deus está fazendo ali. Não sei. Mas eu sei de um Deus que continua fazendo.
E se ele está fazendo ali, por que ele não está fazendo aqui? Por que ele não pode fazer na igreja cristã bíblica, querido? Ore por isso. Ore. O avivamento que teve na Rua Azusa, onde foi renovado o batismo com a evidência de línguas, tinha notícia de que as pessoas passavam no lugar e eles viam como se o lugar estivesse pegando fogo, visivelmente, na Rua Azusa. Por que não eu? Por que não nós? Amém? Nós precisamos ser a igreja. Amém?